E aí, você tá ligado nas histórias e versões aí que nós temos dos dragões na humanidade? Você conhece aí um pouco disso? Se não, vem comigo depois da vinheta. Fala, sua louca, seu louco, o Prof. André do História em Casa nessa comentadinha do saber, porque hoje a gente vai aí sobre o assunto história. E lembrando, é claro, antes de continuar, já dá o like no vídeo, dá o like no vídeo agora, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, ativa o sininho, segue a gente lá em todas as plataformas, deixa o seu comentário aí, quero saber se você acredita em dragão, se você curte dragão, se tem uma tatuagem de dragão ou algo assim. E é claro, essa coisa já interessante para nós, desse ser, seja de repente mitológico, ou um monstruoso aí que permeia a cabeça de várias civilizações, vários povos ao longo da história da humanidade. E essa coincidência de que por mais que a civilização tenha se desenvolvido na China, sei lá, na América e tal, há referência aí de serpentes aladas ou répteis alados cuspindo fogo ou não na cabeça da galera. E dependendo da sua idade aí, se você tiver mais ou menos na minha faixa etária, uma das referências aí também foi o tradicional desenho Caverna do Dragão, além, é claro, do próprio RPG Dungeons and Dragons, Dragões e Masmorras, mas tá aí o Mestre dos Magos, a Uni também tá ali, o Vingador e a molecada toda lá que combatia a galera e combatia também o próprio dragão Tiamat, o dragão, que era controlado lá pelo Vingador. Por sinal, olha que peça bonita aqui, Mas se você for um pouquinho mais jovem aí do que eu, talvez a referência seja mais o Banguela, do Como Treinar o Seu Dragão. E essa coisa interessante aí de, ao longo da história da humanidade, várias culturas, vários povos apresentarem essas referências a esses seres, alados aí, répteis alados e tal. E se fala que desde, sei lá, há 40 mil anos aí, as sociedades primitivas já topavam com ossadas aí de dinossauros, é claro, e tal, mas que acreditavam ser desses seres mitológicos. E aí, será que existiam os dragões, ou não, existiram? Tem o dragão de Komodo lá até hoje. Ou será que os dinossauros aí foram dragões, Mas isso aí permeia, grande parte da história também de cavalaria, às vezes lá, dos europeus, e até uma das referências interessantes é o dragão de Wawel. Não sei se é Wawel, sei lá como é que fala, mas é uma história aí que marca lá uma região da Polônia, em Cracóvia, que você tem lá numa igreja uma estátua até aí dessa figura que é esse dragão de Wawel. Na verdade, aí se coloca até de que a cidade teria sido fundada por conta desse mito aí, deles terem encontrado uma ossada de dragão e que eles então atribuíram a essa situação de, nossa, ali existia um dragão no sopé da montanha e tal. Mas o que é interessante é que talvez esteja mais associado a uma ossada que eles encontraram ali de uma baleia, e que eles tomaram por ser aí como se fosse um dragão. Agora, o mais curioso é que a região aí que essa ossada de baleia foi encontrada é uma região muito distante, a quilômetros, centenas de quilômetros aí, se você está vendo ali naquela localização em vermelho ali perto da Eslováquia, ali, no sul da Polônia, você tem então o local, exato local da estátua onde foi descoberta a ossada, Então, é uma ossada aí de baleia num lugar que não está próximo do oceano. Bom, pode aparecer isso aí. Mas o que é interessante é que uma das referências que nós temos aí de dragão começa lá na China, em 207 a.C., mas é bom lembrar que a palavra dragão vem de drakon, do grego, do termo grego drakon, que basicamente quer dizer serpente. Então tem essa coisa também de associar geralmente essa referência a um monstro marinho também, uma serpente marinha também, até às vezes utilizando a imagem de uma serpente marinha na frente do navio lá, e povoando a mentalidade dos marinheiros, até vários mapas, a cartografia europeia representava também lá as serpentes marinhas, E uma referência aqui é o Qianlong, O Qianlong aí então que povoou a mentalidade lá dos chineses por volta de 207 anos antes de Cristo e que basicamente aparece para vocês numa representação aqui, o Qianlong,
Que, lembrando que a palavra Long quer dizer dragão em chinês e Tian, ou Tian, sei lá, quer dizer celestial. Então é o dragão celestial aí para vocês. Dragões chineses são criaturas esguias e que se movem como serpentes no ar, flutuando sem asas. Então, ó, dragão chinês não tem asa aí, ó. Esse dragão em particular teria sido avistado pelos sacerdotes antigos puxando a carruagem dos deuses perto das estrelas. Um guia dos antepassados reais que se manifestava sob a forma de uma serpente flutuante em espiral e com 4 patas. Então, aí, ó, patas também e tal. Entre suas atribuições, a principal seria de proteger a dinastia imperial chinesa. Nem todo dragão chinês é benévolo. O rei dragão Ao Kuang causava todo tipo de desastre e exigia sacrifícios humanos, ó. Então tá aí a referência para vocês, esse dragão chinês Tianlong. Na sequência nós temos aí, não sei se vou falar certo, o Zmei Gorinch, que vai estar relacionado já à história da Europa Oriental por volta aí do ano 1100 depois de Cristo. Aqui aparece para a gente uma representação aí, do que seria esse Zmei Gorenich. Zmei aí, que é uma palavra também associada, acho que a serpente lá na Rússia e tal. Mas de acordo com a mitologia eslava, Zmei eram seres semelhantes à hidra grega, com 3 cabeças, não sei se tá aí a imagem, que a imagem é escura, mas com 3 cabeças, mas com poderes para voar, cuspir fogo e assumir a forma humana. O mais famoso dessa linhagem era o Gorenich, que foi morto pelo herói russo Dobrynya Nikitich após ter raptado... Cadê? Nossa, que estão me ligando aqui. Eita, essa Vivo, viu? Vou falar. Quero ver se você aí depois do comentário, tá aí, coloca que a Vivo me ligou aqui. Mas tá aí, ó, o herói russo Dobrynya Nikitich após ser raptado uma nobre donzela. Aquela história, então, ó, do Shrek também aí, Para você é a referência do Shrek também. Como é que eu vou esquecer do Shrek, meu Deus do céu? Mas na Sérvia, fugindo ao padrão europeu, os Zmeis eram bons e afastavam as tempestades. Então, de novo, essa referência interessante, dependendo aí, de qual é a cultura, se coloca de que o dragão é bom ou mal, Uma outra referência que também vem lá, dos gregos, ou de Roma também, que é Ladon ou Ladão. Por volta de 700 anos antes de Cristo, então já surge aí essa história, Segundo o poeta grego Hesíodo, o réptil de 100 cabeças guardava o pomar de maçãs de ouro da deusa Hera. Ele tinha olhos de fogo e cada cabeça sua falava uma língua diferente. Olha que loucura! Em uma das versões da lenda de Hércules, que eu acho que é essa representação aí, o Hércules matando o Ladão, foi morto pelo herói no trabalho de roubar as maçãs. Os 12 trabalhos de Hércules, lá, aquela história, incorporado à cultura romana, inspirou estandartes militares e a lenda da constelação de Draco. Então tá aí para vocês várias referências, que nós temos de algumas civilizações, de algumas regiões aí do mundo, mas também aí aparece uma outra aí versão interessante que é a da chamada aí para nós interessante demais aí também. Aqui temos uma representação também do Hércules ali combatendo o Ladão. E eu empolgado aqui porque já ia fazer a graça, mas na sequência tem a Coca, E não é a Coca aí que você está pensando, ou a Coca-Cola aí, até encontrei essa versão interessante para nós, dessa Coca-Cola Dragon, não sei se o gosto deve ser muito bom aí. Mas é bom lembrar aí que a Coca também ela tem essa referência aí associada à Europa, Principalmente casos de Portugal e Espanha, e até se coloca que uma das versões aí mais conhecidas dela é aquela do dragão de São Jorge, Para quem é corintiano aí também, tá ligado, Mas esse dragão lendário combatido por São Jorge, conhecido como Coca pelos portugueses ou pelos espanhóis, para os portugueses era um monstro com uma longa e retorcida cauda, mas que habitava o rio Minho. Já para a versão dos espanhóis, voava sobre o mar e devorava aldeões. Ainda hoje, na Festa da Coca, em Monção, em Portugal, uma versão mecânica é morta por um cavaleiro fazendo as vezes dos santos, São Jorge. É a origem da cuca. Olá, origem da cuca! Se você já assistiu aí, não só lá no Circo do Pica-Pau Amarelo, mas também no Cidade Invisível, lá do Netflix, que por sinal é interpretada lá
pela, como é que é o nome dela lá? E agora me fugiu o nome, mas você sabe o que eu tô falando aí, né? Depois escreve aí no comentário, né? Mas tá aí para vocês, ó, outra pronúncia do seu nome, né? Que é a Cuca, que fez fama aí com Monteiro Lobato, né? Que basicamente fez do dragão lá europeu um jacaré abrasileirado. Na sequência temos também uma outra versão aí que é o Tarasca, ou a Tarasca, né? Na história da França, por volta aí de 1300 surge, né? Essa é uma das representações antigas aí da Tarasca, essa lenda cristã que fala sobre esse dragão, que tinha 6 patas troncudas, como as de um urso, casco de tartaruga, cauda de escorpião. Tá aqui, eu vou colocar outra imagem para vocês ficarem mais, né, por dentro do que eu estou falando. Ó, tem essa também. Isso tudo são festas lá que eles fazem, né, na França, ou mesmo lá quando a gente falou em Portugal e Espanha, com a representação desses animais, né? Mas tá aí, ó, olha que interessante, eu vou voltar aqui, ó. Tá aqui, ó, 6 patas troncudas, né? Como as de um urso, casco de tartaruga, tá ali em cima para vocês, cauda de escorpião e cabeça de leão. Nossa, que bagunça, hein? Tá aí, ó, vários habitantes da região de Provença tentaram derrotá-lo, incluindo o rei, sem sucesso, até que surge Santa Marta, a irmã de Lázaro, aquele que é ressuscitado por Jesus na Bíblia. Ela amansa a Tarasca com orações e conduz para a cidade, onde, né, e conduz a Tarasca para a cidade, onde ela é morta sem resistência. Porra, sacanagem, mas os cidadãos se convertem imediatamente e, sentindo-se culpados por matarem a fera indefesa, rebatizam sua cidade para Tarascon, como é até hoje. Então tá lá para vocês, a cidade de Tarascon, na França, está associado também, olha que coisa, né, ao cristianismo, ao catolicismo, é muito forte. Aqui a gente tem referência para você, quem quiser aí, né, mas ó, para uma outra Idade Média, tempo, trabalho e cultura no Ocidente, do Jacques Le Goff, que vai falar bastante aí também, né, desses vários seres que habitaram a mentalidade dos europeus. E nós temos aqueles que parecem que são dragões, mas não são, né? Como é o caso do Leviatã. O Leviatã, que é um monstro bíblico aí, pode ser associado justamente lá, né, à região da Fenícia em 500 anos antes de Cristo. De acordo com a Bíblia, havia um monstro marinho que destruía embarcações e às vezes era identificado como uma enorme serpente ou um crocodilo. Além de forte, tinha um corpo impenetrável. Na Babilônia ficou associado à figura de Tiamat, deusa dos mares, que é o dragão lá também da Caverna do Dragão. E também a referência lembra que Leviatã, para eles, de novo, podia ser uma baleia. Até interessante, se você puder ler o Moby Dick, né, a história lá do Capitão Ahab caçando a grande baleia branca Moby Dick, ele também lá, né, o Herman Melville, o autor, vai se referir a esse grande Leviatã quando vai falar lá da Moby Dick. Além do Leviatã, temos um outro ser que também parece dragão, mas não é, que é o Quetzalcoatl, que vai estar na região aí da Mesoamérica, da América Central, marcando lá culturas, né, como dos astecas, por exemplo, e os astecas e os maias que o chamavam de Kukulkan, cultuavam como divindade um réptil emplumado e voador, né? Pode aparecer ou a versão um homem branco barbado, que isso até ajudou eles a serem, né, facilmente dominados ali pelos espanhóis quando eles chegaram, ou como uma serpente emplumada também, esse deus Quetzalcoatl. Tá aí, então, segundo sua crença, né, a crença dos astecas e dos maias, ele podia se transformar em gente e garantir a prosperidade das lavouras. Em 1975, seu nome foi associado a uma espécie de pterossauro, a maior criatura a já voar, com uma envergadura de até 14 metros. Então tá aí, né? De novo, não é considerado um dragão, mas uma serpente voadora, que não é a mesma coisa. E falando em serpente, também tem a outra aí, que é a serpe. Essa serpe marcou aí, né, o contexto lá da Inglaterra, mais ou menos um contexto histórico de 1500, né, finalzinho ali do século XV para o século XVI, e até o século XVI era somente uma variação do dragão. Depois ganhou identidade própria com apenas 2 patas, sem produzir fogo e incapaz de falar, mas não sem prestígio. Aqui no Brasil,
uma serpe adornava o cetro de Dom Pedro II. Então tá aí para vocês. E se você quiser conferir também, tá aqui, eu coloquei, olha lá, isso aí é a parte de cima do cetro do Dom Pedro II, está em exposição lá no museu em Petrópolis também, Museu Imperial em Petrópolis, vale a pena lá conferir, mas está aí a representação de uma serpe no cetro, né, do... Cadê aqui? No cetro, então, ele era inteiro assim, né? Do Dom Pedro II, Dom Pedro I também usou e tal, mas essa referência, então, à serpente ou à serpe. E também vai que você gosta, se você não conhece aí, dá uma olhada nesse filme chamado Reino de Fogo. É um filme muito bom que envolve lá a história de que na Inglaterra descobriram, né? Acabaram libertando lá uns dragões... sei lá, pré-históricos, históricos e tal, e aí o mundo acaba no apocalíptico dragonístico, sei lá, que é o Reino do Fogo, né? O Reino de Fogo. Por sinal, com o nosso amigo Matthew McConaughey e o Christian Bale, o Batman lá para vocês, e por sinal, o Matthew McConaughey, ator aí muito animal, muito bom, e nesse filme ele tá extremamente animal mesmo. Mas é isso aí, espero que você tenha gostado desse comentário aí dragonístico sobre aí os dragões, e é claro, se não deu like ainda, pô, dá o like no vídeo, inscreve aí no canal se você já conhecia essas histórias aí dos dragões, essas várias versões de dragões. É isso aí, até o próximo comentário com o Prof. André do História em Casa. Até mais, falou, valeu!